Olá! Vamos mergulhar de cabeça nessa história super complexa e que muda a cada dia sobre a inteligência artificial e a lei. Essa pergunta aqui, ela parece simples, né? Mas ela está no centro de verdadeiras batalhas judiciais gigantescas que estão acontecendo agora mesmo em várias partes do mundo. E o que está em jogo não é pouca coisa. Isso não é só uma história sobre tecnologia. É sobre definir as regras do jogo para uma nova era que já começou. Bom, o primeiro grande campo de batalha, a primeira grande questão é sobre o que a IA pode comer, o que ela pode consumir durante a fase de treinamento. E o mais interessante é ver como diferentes lugares do mundo estão encarando esse processo de estudo da IA. As visões são bem diferentes. E aqui a gente vê claramente a grande divisão jurídica. De um lado, nos Estados Unidos, prevalece a doutrina do fair use, ou uso justo, que, de forma geral, permite o treinamento com dados que estão públicos. Do outro lado, na União Europeia, a lei até permite a mineração de texto e dados, a chamada TLM, mas, e esse é um mas bem grande, ela dá aos criadores o direito de dizer não obrigado, de fazer o opt-out e proteger suas obras. Ok, agora vamos para o segundo campo de batalha. Depois que a IA já aprendeu, de quem é a responsabilidade pelo que ela cria? Pelo resultado final? Olha que interessante essa decisão do Reino Unido. Uma juíza entendeu que o modelo de IA em si não é uma cópia legal. Por quê? Porque ele não guarda as imagens que usou para treinar, ele aprende padrões com elas. Então, o ponto central aqui foi essa distinção que o tribunal fez. Uma coisa é a ferramenta de IA que aprendeu, outra coisa é uma cópia literal, um Ctrl+C, Ctrl+V de uma obra. Só que lá nos Estados Unidos, a conversa é um pouco diferente. Os tribunais têm sido bem claros. Tudo bem, o treinamento pode até ser considerado uso justo, mas se o resultado que a IA gera viola direitos autorais, aí a história muda. E o que isso significa na prática? Que novos riscos legais estão surgindo e a responsabilidade pode cair no colo de quem está usando a ferramenta, não só de quem a desenvolveu. Pensa só, a criação pode ser considerada uma infração só por competir no mesmo mercado da obra original, ou até mesmo se a IA foi treinada com dados obtidos de forma ilegal, o que aumenta e muito o risco para o usuário final. E essa briga toda sobre dados e direitos autorais acabou gerando uma consequência, digamos, chocante e bem pessoal para milhões e milhões de pessoas. 400 milhões. É um número gigantesco. Esse é o total de usuários que foram afetados por uma única ordem judicial, lá no processo do The New York Times contra a OpenAI. Pois é, sabe aquele histórico de conversas que muita gente apaga? Ele pode não ter sumido de verdade. Um tribunal americano ordenou que a OpenAI guardasse todos esses registros de conversas, mesmo os que seriam deletados, para que pudessem ser usados como prova no processo. E essa história se desenrolou muito rápido. A ordem judicial foi emitida, a OpenAI tentou argumentar contra, falando de privacidade, do custo técnico, mas, no fim, o juiz confirmou a decisão. Isso abalou bastante a ideia que se tinha sobre privacidade ao usar essas ferramentas de IA. A grande questão que fica é até que ponto a política de privacidade de uma empresa vale alguma coisa quando a justiça bate na porta e pede os dados. Esse caso deixou claro que as obrigações legais podem passar por cima de qualquer promessa de privacidade, o que é um risco enorme para qualquer negócio que depende de IA hoje. Diante de tanta incerteza, os reguladores estão começando a se mexer para criar novas regras. E nesse quesito, Europa definitivamente está saindo na frente. O ato de IA da União Europeia, por exemplo, traz duas obrigações de transparência bem importantes. Primeiro, as empresas de IA precisam ter uma política clara para respeitar quem decidiu fazer o opt-out. Segundo, elas são obrigadas a publicar um resumo detalhado de tudo que foi usado para treinar seus modelos. É um jeito de dar mais controle e informação para os criadores. E olha, essas regras não estão para brincadeira, não. As multas são pesadíssimas, podendo chegar a 3% do faturamento global de uma empresa. Elas foram pensadas para garantir que até as gigantes da tecnologia sigam as novas normas. Tá bom, então depois de passar por tribunais e reguladores, o que a gente pode tirar de lição disso tudo? Qual o resumo da ópera? A conclusão é que cada grupo precisa de uma estratégia diferente. Os desenvolvedores de IA têm que ter um jogo de cintura para lidar com as regras dos Estados Unidos de um lado e as da Europa do outro. As empresas que usam essas ferramentas precisam saber que a responsabilidade final pelo resultado é delas. E para os criadores de conteúdo, bom, os direitos estão sendo definidos neste exato momento. E a Europa já oferece um caminho claro para proteger suas obras.
No fim das contas, essa discussão vai muito além de direitos autorais. O que está sendo decidido agora é como a sociedade vai lidar com uma tecnologia que tem um potencial que parece, de verdade, ilimitado. É uma questão fundamental para o nosso futuro.